Flamengo vence o Bahia e, mais do que a vitória nas quartas de final da Copa do Brasil e a classificação para a semifinal, o que valeu mais do que a vitória e a classificação foram as boas novidades que ficaram nesse jogo. Me refiro porque antes desse jogo, fiz até um vídeo, o Flamengo era uma incógnita, em virtude da apresentação que fez com o Corinthians antes da data FIFA, que causou uma péssima impressão. Então algumas coisas ficaram no ar, como é que o Flamengo vai jogar, se ele vai conseguir ter algum tipo de inovação tática para aproveitar a qualidade dos seus jogadores, até porque, como já disse, o elenco do Flamengo é muito forte. E o que a gente viu com o Bahia foi justamente um time modificado, mas sem perder a qualidade e a imposição, principalmente quando joga no Maracanã. O Bruno Henrique ele funcionou como uma espécie de centroavante, mas com características bem diferentes do que tem o Pedro. O Pedro é um jogador mais centralizado, que funciona como um pivô. O Bruno Henrique já tem uma característica diferente, ele conseguiu usar isso. O Flamengo jogou mais ou menos com uma dupla de atacante, com Arrascaeta e Bruno Henrique, sendo que o Bruno Henrique é o jogador mais avançado. E ao invés de ficar centralizado ali, funcionando só como pivô, e ir embora algumas vezes, ele ali tirando vantagem do seu jogo aéreo, ele meio que faça isso, mas o que destacou realmente nele e nesse jogo contra o Bahia foi as suas arrancadas, a capacidade que ele tem de definir, né? Teve uma bola que ele pegou contra dois jogadores do Bahia, ele foi levando a sua imposição, fazendo com que os zagueiros do Bahia recuassem, e aí em determinado momento, já perto da entrada da área, ele dá um chute, uma definição precisa, que o goleiro do Bahia faz uma defesa espetacular. Então a primeira boa notícia é que o Bruno Henrique continua sendo um jogador decisivo, principalmente em momentos como o de ontem, né? Momentos impactantes da temporada. Então a gente pode falar que o Bruno Henrique às vezes não é exatamente igual àquele de 2019, que tinha um impacto absurdo no jogo durante todo o tempo, mas ele ainda continua sendo um jogador decisivo que coloca muito respeito nos adversários. Eu tiro como exemplo esse lance que eu acabei de citar, dois zagueiros do Bahia que ao invés de tentar dar um bote nele, vão correndo para trás, para trás, para trás. Isso é respeito ao atacante até ele fazer a finalização. O Bruno Henrique é aquele jogador que o adversário olha e sabe que em qualquer momento ele pode decidir o jogo, porque ele é um jogador impactante, né? E questão física, é um jogador que vem atuando, ficou ausente algumas vezes, mas vamos esperar que ele tenha uma sequência. De novo, ele é um jogador que continua sendo impactante e mostrou nessa eliminatória mais uma vez, porque ele fez o gol da vitória contra o Bahia em Salvador e deu assistência para o Arrascaeta fazer o gol do Flamengo da vitória no Maracanã. Então essa é a primeira grande novidade, que com a ausência do Pedro a gente perde um jogador também igualmente poder de fogo decisivo, mas a gente tem um outro que também tem uma história muito bonita no Flamengo, muito relevante no Flamengo, tanto quanto ou mais que o Pedro, e continua sendo um jogador impactante, decisivo, né? Bruno Henrique. Outro ponto é que o Arrascaeta, quando ele está minimamente bem condicionado, ele continua fazendo a diferença. E como faz a diferença? Vários lances que ele pega a bola, gira, pensa o jogo, tecnicamente é muito diferenciado. Enquanto ele esteve em campo, ele também causava um tipo de ansiedade na defesa do Bahia. Você via que tinha 2 ou 3 jogadores do Bahia, quando o Arrascaeta pegava a bola, tentando cercar, fazendo com que abra espaço para outros jogadores. Então o Arrascaeta, que vinha numa sequência de ausência, mostrou, e que continua sendo importante e muito relevante na decisão, no impacto de um jogo. Agora, ele quando saiu, o pessoal criou meio um frisson porque achou que ele tinha se batido ou voltado a sentir, e ele mesmo disse depois na entrevista, acalmando mais a torcida, dizendo que estava cansado e que ele não tinha voltado 100%, né? Agora, outra para mim que é uma novidade, não chega a ser uma novidade, é uma constatação, uma consolidação, é o Luiz Araújo cada vez mais consistente no seu jogo. É um cara que tem um pulmão diferenciado, ele consegue ter a mesma performance no ataque e na defesa. Você vê o Luiz Araújo chegando na frente com todo o gás, e você vê o cara também lá na linha de fundo da defesa do Flamengo dando combate, né? Então é um jogador que tem se mostrado extremamente útil e importante para esse time do Flamengo.
Agora, para mim, a maior surpresa que eu tive positiva foi o meio de campo formado por Léo Ortiz e o Everton, garoto que veio da base, porque meio que se combinaram ali. O Léo Ortiz é um jogador que cai muito bem ali na volância, eu acho que talvez tenha até que reavaliar a posição dele, mas ele cai muito bem, tem um passe refinado, foi inclusive o passe dele para o gol. Ainda, por não ser a posição, se perde um pouco no momento da transição defensiva, ele meio que não sabe exatamente onde é o lugar dele ali na volância, e meio que gera um espaço ali nas linhas do Flamengo, né? E o Everton, ele conseguiu justamente compor, fechar essa lacuna, um jogador extremamente combativo, um jogador de boa saída de bola, mas com poderio de marcação muito elevado. Então também foi um outro jogador, essa na minha opinião foi a principal surpresa positiva do Flamengo, esse meio de campo do Léo Ortiz com o Everton, o garoto que veio da base. Inclusive, acredito eu, ali com uma variação, uma hora jogando Pulgar ou não, também se o Pulgar fizer por merecer. Mas esse para mim deveria ser o meio de campo titular do Flamengo, porque foi o meio de campo ontem que não deu espaço para o time do Bahia. E olha que o time do Bahia é um time muito propositivo, com jogadores de técnica extremamente refinada no meio de campo, como Everton Ribeiro, Cauli, Jean Lucas. Enfim, é um time muito forte no meio de campo, com técnica muito apurada, e não conseguiu criar jogo, não conseguiu fazer aproximação, não conseguiu fazer nenhum tipo de jogada ali entre eles que gerassem perigo para o Flamengo. O Bahia teve ali no primeiro lance do jogo e depois não gerou nenhuma tensão, e em todo momento o Flamengo se sentiu seguro e confortável e não gerou nenhum risco, a torcida não se sentiu ameaçada que sairia um gol do Bahia. Isso muito fruto do trabalho que esse meio de campo fez com Léo Ortiz e Everton. Bom, a zaga também atuou de forma muito segura, e o que fica agora é aquela pergunta que eu tinha feito no vídeo anterior: qual vai ser a do Flamengo pro resto da temporada? Para mim parece muito claro, até tendo em vista que essas competições de mata-mata terminam antes da eleição, vai ser o foco do Flamengo. Eu sinceramente gostaria que o Flamengo desse prioridade para o Campeonato Brasileiro, né? Essa justificativa, teve muito desfalque no elenco, então é melhor focar nas Copas, que é mais garantido. Eu não compro, porque o elenco do Flamengo, como eu já disse, mesmo com todos esses desfalques, é um elenco superior dos seus rivais. Talvez ali rivalizando com o do Botafogo, que eu aceito uma discussão, mas é um elenco melhor do que o do Palmeiras, por exemplo, mesmo com todos esses desfalques. Então, para mim, o Flamengo tem a obrigação, sim, de disputar até o final ali com o Botafogo e Palmeiras o título desse Campeonato Brasileiro. A gente vai ter um jogo agora importante contra o Vasco no domingo. Talvez o Tite tenha que revezar alguns jogadores, mas ainda assim revezando, o Flamengo é um time muito mais forte que o Vasco. Veja bem, ainda tem o Alcaraz, que na minha opinião é um jogador de um potencial elevadíssimo. Ele entrou bem contra o Corinthians, salve toda aquela confusão que houve, mas é um jogador que você vê que vai agregar muito, né? Você tem o Lohan ainda, que é um jogador que durante o período de Copa América se destacou, fez 2 partidas abaixo do nível que ele vinha apresentando e não entendi muito porque ainda não voltou, mas é um jogador importante. Você tem como compor um time muito forte e revezando entre as principais essas competições, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Na minha opinião, a Copa do Brasil deveria ser a de terceira importância para você priorizar. Obviamente vai ter todo um confronto com o Corinthians e isso vai ganhar uma repercussão muito grande, então acho difícil o Flamengo não priorizar o jogo também contra o Corinthians, assim como foi com o Palmeiras. Mas a boa notícia é que o Flamengo mostrou sim ter repertório e mostrou ter elenco para seguir disputando em condições de ganhar o título as 3 competições. Se vai ganhar já é uma outra história, até porque eu acho que cada vez que vai mais afunilando, o Flamengo vai priorizar a Copa do Brasil e Libertadores, embora eu prefira, em termos de importância, a Libertadores e o Brasileiro. Bom, a gente vai ter que ver etapa por etapa, rodada a rodada. O jogo contra o Vasco tem uma relevância importante porque é um clássico, é uma rivalidade histórica e precede um jogo, para mim, o mais importante do ano até agora, que é contra o Peñarol, pelas quartas de finais de Libertadores no Maracanã, onde o Flamengo tem a obrigação de fazer o resultado. Mas a primeira partida após a data FIFA
causou uma excelente impressão. O Flamengo é um time muito seguro, não deu espetáculo, mas jogou um bom futebol, mostrou muito equilíbrio, muita segurança que não vinha mostrando. Então passou uma ótima impressão para a torcida, a perspectiva é boa. Vamos aguardar agora a rodada do Brasileirão. Bom, deixa aqui seus comentários, se você concorda ou não, sugira conteúdo que a gente possa debater aqui no vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa aquele like que é muito importante para que o YouTube entenda esse vídeo relevante e distribua para mais pessoas. Se inscreva no canal para ajudar o canal e até a próxima.